Olá, essa aula que você está assistindo agora ela foi regravada porque por alguma razão, eu ainda desconheço qual razão foi, a nossa live que eu deixei salva aqui no feed e no IGTV, ela foi apagada. Então por essa razão me propus a gravar novamente o passo a passo que foi apresentado na live do primeiro dia do workshop para que você que não participou, você possa assistir. Claro, não vai ser com a mesma energia contagiante que foi na live, mas todo o passo a passo eu vou explicar para você. E de toda forma, o material de apoio a essa aula do primeiro dia está disponível lá no link da bio. Só ir lá e fazer o download que você vai conseguir acompanhar o passo a passo dessa aula. Vamos lá? Bom pessoal, como eu falei, eu me propus a gravar essa aula novamente para as pessoas que não assistiram a live, não participaram da live e que possa pegar todo o passo a passo que eu expliquei da produção desse desenho sem a finalização de marcadores, que essa finalização de marcadores iremos fazer amanhã, na aula 2. Então eu vou estar explicando os fundamentos dos tipos de traço, certo, para vocês, e a produção desse desenho, onde a gente vai praticar exatamente o exercício, o entendimento dos estilos de traço, dos tipos de traço que a gente encontra profissionais de arquitetura, paisagismo e design praticando. É muito comum, muito semelhante esse estilo de desenho entre esses profissionais. O papel que eu vou estar utilizando é esse papel da Canson, mas você pode fazer uso do papel comum, papel sulfite. Esse papel da Canson, estou usando ele de 180 mg, é um papel específico para lettering e marker. É muito bom ele, então eu estou usando ele porque ele dá um resultado super bacana, foi feito nele esse desenho. E para início do desenho eu vou estar usando a lapiseira 05 e as canetinhas finalizadoras, bem como uma borracha. Então vamos lá? Primeira coisa que eu posso falar para vocês é em relação a os tipos de traço, né? É muito comum a gente ver pessoas que já têm uma noção de desenho, já fazem desenho ou que estão aprendendo a fazer desenho, que fazem esse tipo de traço, que é aquele traço que são várias linhas sobrepondo, uma sobrepondo a outra, certo? Então esse traço aqui é um traço muito conhecido por muitos como traço cabeludo, certo? Então é um traço que não é tão interessante na representação desse tipo de desenho. Eu vou estar fazendo uso já da lapiseira 003 porque fica mais visível para vocês estarem visualizando, certo? Tem aquele traço desse estilo aqui, ó. Então é um traço que não é recomendado fazer o uso dele. Então é aquele traço cabeludo. Vou botar até aqui. Certo? A gente tem outros dois tipos de traço que sim, esses são traços que é muito visto e são adequados para esse tipo de desenho que a gente vai estar aprendendo hoje, que é o desenho de croquis, desenho arquitetônico e paisagístico de croquis, que é os traços gestuais. Estou aqui, gestual, certo? O traço gestual é aquele traço que ele é mais solto, ele não precisa ser perfeito, mas é um traço que ele demonstra o gesto, demonstra a forma do desenho. E tem outro tipo de traço gestual, que é aquele traço mais rápido também, mais preciso, que é um traço gestual também. E quando a gente trata de um desenho mais aprimorado, que você se debruça durante mais tempo para a produção dele, a gente pode chamar ele de traço descritivo, certo? Que é aquele traço mais preciso, pode ver que ele tem um peso maior na produção dele. Ele é mais intensa a linha. Então são esses tipos de traços que a gente encontra, certo? Deixa eu colocar aqui a nomenclatura, os tipos, certo? Então agora a gente vai fazer um exercício para que vocês se acostumem, se familiarizem com essa produção de traço desses dois, gestual e descritivo. E como é que a gente pode fazer isso? Não só na produção de representações de plantas baixas, por isso que eu me propus a fazer um desenho já com agenciamento, porque a gente já via linhas e via vegetação,
mas também fazendo exercícios como esse que a gente vai fazer agora, que é fazer em sentidos diferentes, em ordens diferentes, a repetição desses traços. Então vamos começar com um traço vertical. Então sempre que eu vou fazer um traço e me deparo com a seguinte situação, que eu só tenho a linha, a folha em branco à minha frente, muita gente até se assusta, né? O que é que você pode fazer? Você sempre pode tomar como referência o limite da folha, entendeu? Você sempre precisa encontrar alguma referência e a partir dessa referência você faz o seu desenho. É como quem vai aprender a dirigir. Quando quem vai aprender a dirigir vai fazer uma curva ou está dirigindo, tem que se guiar pela a faixa, né? Então a mesma coisa vai ser aqui. Então a gente faz a linha observando esse limite da folha. Quanto maior a linha, mais difícil será dela sair sair reta. Mas não precisa o traço gestual, mas é interessante que você domine essa prática, porque quando for necessário fazer o uso desses tipos de desenho, quando for necessário fazer algum desenho, você vai ter uma noção desses tipos de traço, certo? Então vamos lá. Então eu vou começar nesse sentido, que faço a linha vertical, me guiando por esse limite da folha, e vou tentando fazer linhas paralelas, certo? Para esse exercício, pode ver que são linhas gestuais. Para esse exercício, bem como os outros, é interessante que esse espaço entre as linhas eles sejam iguais, certo? Para que você consiga a linha mais paralela possível. É interessante fazer em sentidos diferentes, porque fazendo sentidos diferentes que quando a gente estiver fazendo a produção de um estudo preliminar, uma concepção projetual, você sim vai necessitar da produção desse traço que você está praticando aqui. São linhas gestuais, eu já vou fazendo um pouco mais rápido e em sentidos diferentes também. Eu posso fazer aqui como é um exercício de traço, então não preciso me prender muito à perfeição. Coisa que eu já faço nesse sentido aqui, ó. E isso vai lhe ajudar, por incrível que pareça. Algumas pessoas podem achar bobo, mas não é. Isso aqui é o que vai te ajudar a construir um estilo específico, um estilo característico de traço seu. Não só fazendo esse exercício, claro, mas a junção desse exercício do traço, bem como a prática dele, fazendo desenhos de observação, que eu acredito que é o que dá mais base para você entender a complexidade dos desenhos e as necessidades dos estilos de traço. E tudo isso que eu estou passando aqui para vocês, claro, foi apresentado na live, não ficou salvo, por isso que eu estou regravando aqui, mas tudo isso foi criado, foi idealizado com base nos workshops que eu já ministrei, nos cursos presenciais e principalmente agora com base nas necessidades que eu venho vendo e somando as que eu já conhecia do curso online, dos meus alunos do curso online. Isso me ajudou bastante a preparar o material que eu disponibilizo para eles na plataforma. Então isso aqui faz parte também do curso, dos módulos iniciais do nosso curso online. Pronto, esse aqui foi o exercício de traço. Então a gente tem esse exercício A, exercício B e o exercício C. D,
E, F. Pronto, então o que a gente vai fazer agora é a produção dessa planta baixa, certo? Muito simples também a produção dessa planta baixa. Aqui a gente vai colocar aqui prática, certo? Do traço. Prática do traço. Então vamos lá. O que é que a gente precisa fazer para entender como posicionar essa planta que a gente tem desenhada aqui, que é onde a gente vai fazer um desenho de observação no nosso espaço em branco. A primeira coisa que a gente precisa fazer é enquadrar ela nesse espaço, né? Então é isso que a gente precisa fazer para que ele não fique desproporcional e fique os outros vazios para a gente fazer esses outros elementos aqui. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer em relação a esse posicionamento é colocar os limites da minha planta, né? Os limites do desenho. Então eu vou delimitar esse espaço aqui, ó. Vou sempre tomar o limite da folha como referência, certo? Então vamos lá. Tomando aqui, ó, o limite da folha. Tomando o limite da folha, fazendo traço gestual. Mesma forma aqui embaixo. Certo? E aqui também. Sempre, por mais que esteja distante, mas eu sempre tomo a outra linha como referência. Vou usar aqui o lápis só para fazer esses limites. Pronto, então eu tenho aqui meus limites. Certo? E depois disso, eu já posso ir produzindo a planta em si, aonde vamos fazer a prática desse exercício de linhas. Exatamente aqui que a gente viu. Então vamos lá. Pronto. Primeiro elemento que eu preciso construir, eu vou até colocar a outra referência aqui na frente para você entender essa noção. Não, eu tenho que deixar aqui mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é já fazer a edificação, fazer o que é regular, que são as paredes da edificação. Tenho que sempre falo, antes mesmo de fazer um desenho de observação, antes mesmo de fazer um traço, você precisa analisá-lo. Depois que você analisa, você vai entendendo a proporção, o equilíbrio, a forma, a simetria do desenho. E dessa forma, você vai conseguir fazer um esboço mais certeiro mesmo. Pronto, então uma vez produzido essas paredes aqui, eu já vou fazer a prática desse exercício aqui, que é fazer linhas paralelas. Por que, John, não está a planta da edificação completa? Porque a planta de uma edificação, ela consiste apenas nesse exercício, que é fazer linhas paralelas, certo? E considerar a proporção, noção de espaço, mas quando inclui um agenciamento externo,
faz com que a gente estude também vegetação em planta baixa. Então dá para a gente fazer um agenciamento, um paisagismo aqui, e conhecendo uma nova forma de representação, que é de vegetação de planta baixa, tanto arbustiva como arbórea. Então vamos lá. Depois que eu faço isso aqui, eu tenho o meu limite desse deck, sempre tomando essa linha como referência. Tenho um afastamento aqui, aproximadamente aqui. Tem esse afastamento aqui, que eu já começo a traçar os limites do deck. Aqui eu tenho uma parede, uma abertura, perdão. Pode observar que são linhas regulares, sempre um ângulo reto aqui, que isso facilita bastante o entendimento. Eu consigo perceber que o final desse deck, o limite está mais à frente dessa parede. Então, por isso que eu falo que é importante observar sua referência antes mesmo de começar a desenhar. Aqui eu vou diminuir um pouco mais. Primeiro momento que eu estou fazendo uso da borracha aqui, que nem precisava. Como vai ser finalizado o desenho, então aqui eu tenho um deck, tenho esse outro elemento aqui, que são placas, né? Mas antes dele eu vou produzir aqui a piscina. Vou até usar esse espaço aqui, própria linha existente, paralela a ela. Aqui eu tenho a piscina, aqui o limite. Estou tentando fazer o desenho mais lento possível para que vocês consigam entender o passo a passo. Se bem que na live foi até um pouco mais rápido mesmo, mas aqui é interessante porque você acompanha calmamente. E com a qualidade melhor também, né? Pronto. Depois que eu tenho feito essa primeira parte, que é a definição desses limites da minha edificação, aí fica mais fácil e mais rápido de produzir os demais elementos, que é onde a gente vai estar estudando essas formas do paisagismo. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente vir para os elementos de paisagismo. Os elementos de paisagismo é muito simples, é interessante a gente entender que na natureza, principalmente na vegetação, a gente não encontra, dificilmente a gente encontra formas regulares. Como é que eu posso explicar? Uma forma quadrada, uma forma retangular, linhas totalmente perfeitas, retas, assim, feitas pelo maciço de vegetação, maciços de vegetação. Então isso é feito com isso acaba acontecendo com o trabalho humano, né? Isso acontece quando o ser humano intervém na natureza, faz um trabalho lá de poda e deixa a vegetação dessa forma, mas não é comum a gente ver. Então, por essa razão é que eu costumo falar que é importante que essa distribuição dos maciços de vegetação, tanto em vegetação arbórea como vegetação arbustiva e rasteira também, ele seja distribuído de forma assimétrica, como eu vou estar fazendo nesse exemplo aqui para você. Então eu vou fazer aqui, eu vou anotar. Pronto. Usar ordem assimétrica na distribuição da vegetação. Então vamos lá, é o que a gente vai fazer aqui.
Vou fazer um círculo, tudo parte desses círculos, né? Existem formas, inúmeras formas diferentes de estar produzindo vegetação em planta baixa, certo? Então eu vou estar reproduzindo aqui algumas das mais simples para estar passando para vocês esse conhecimento. Então, a partir disso é que a gente chega a um resultado como esse aqui. Eu vou pegar essa vegetação do jeito que está e vou repeti-la aqui, fazer ela mais rápido, um pouco mais rápido para a gente acelerar o processo. E aqui eu já vou fazendo uma finalização com a canetinha, para você poder acompanhar o que eu estou tentando explicar. Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, para você visualizar melhor. Então vamos lá. Então esse formato aqui, ó, de vegetação. Veja como é simples, são formas super simples que a gente faz aqui, ó. Não necessariamente ela precisa sair totalmente igual, certo? A intenção é que ela seja bem representada e represente exatamente aquilo que você está querendo, se propondo a demonstrar no seu projeto, no seu trabalho acadêmico. Então aqui eu sempre coloco alguns pontinhos soltos, certo? Para representar um volume maior na vegetação. Pronto, então disso vem para isso aqui. Então é o que a gente vai fazer. Começa fazendo esses esboços aqui, certo? Começa fazendo esses esboços aqui e depois a gente já vem com a finalização. Então vamos lá. Deixa eu retomar aqui com a lapiseira para delimitar. Então eu tenho uma copa grande aqui, certo? Tem outros maciços aqui, ó. E aqui você pode ficar livre também para fazer da forma que lhe convém. Aqui é o momento de usar a criatividade. Quando a gente está trabalhando com croquis, é muito gostoso porque a gente vai trabalhando com formas diferenciadas e a gente vai criando, né? Não necessariamente você precisa se guiar por uma tipologia que eu estou representando aqui, mas também se guiar, claro, né? Mas não fazer exatamente igual a ela. Você pode criar novas formas. Agora, claro, seguindo um parâmetro de representação. Como eu falei, né, que é muito comum encontrar um estilo específico de representação de desenho, de arquitetura, paisagismo entre esses profissionais.
Então aqui eu já tenho todas as minhas formas já prontas e eu já vou fazendo elas com a canetinha nanquim, certo? Vou começar por essa gigante. Aqui, ó. Pode ver que eu nem apaguei o desenho de baixo, o esboço. Nem vou apagar. Não vou apagar porque não precisa. Depois, quando a gente vir com os marcadores, vai ficar ilegível. Então são formas completamente diferentes, certo? Depois eu posso estar fazendo uma live falando só desses tipos de vegetação, só de vegetação, porque para explicar cada uma representação aqui de forma individual a gente não ia ter tempo suficiente para fazer isso. E tem uma aula muito longa. O que é preciso entender é o formato, né? Você tem que tentar enxergar essa vegetação como de fato e por que eu estou fazendo a vegetação primeiro? Pelo simples fato de que a vegetação está mais acima do nível do piso. O nível do piso é onde está o deck, é onde está esse passeio de madeira, está acima da piscina também, da borda da piscina. Então por essa razão é que eu estou fazendo a vegetação primeiro. Os planos, né? Os planos de desenho. Aqui eu vou fazer diferente. Ok, agora só falta essas outras aqui. Certo? E essa maior. Essa maior, posso fazer ela dessa forma aqui. Como se fosse partes soltas dela mesmo. Pequenos vazios. Por fim, nossa vegetação, a princípio, ela está pronta. Vou fazer isso mais um aqui. E aqui eu vou soltando aqueles pontinhos que eu falei, porque fica mais orgânico.
sempre perto da vegetação. E aqui eu já faço a parede. A caneta está com pouca tinta. A própria canetinha eu já vou fazendo preenchimento aqui. Eita, John, mas como a paredezinha é mais grossa do que a outra, não tem problema. Isso é um desenho de croquis para você apresentar um projeto paisagístico ao seu professor, a um cliente, ele quer fazer o projeto do jardim dele. Pronto, aqui é onde entra na cena a canetinha mais fina. Certo? Aqui, ó. Esse quadradinho também aqui fica livre. São os detalhes, esses pormenores que a gente produz no desenho que vai fazer a diferença, vai dar o resultado diferente ao tua apresentação. Aqui eu já ia fazer uma linha reta, mas não é linha reta. Aqui são, deixa eu pegar outra. Aqui são pisos, né? Certo? Por fim, vou fazer aqui a borda da piscina para finalizarmos a produção do desenho da primeira aula. Linha paralela, porque assim, é importante considerar que quando você estiver produzindo seu desenho, você faça o desenho na melhor posição, o papel mais próximo de você, uma posição mais confortável, porque dessa forma você consegue um resultado melhor. O resultado que a gente conseguiu aqui foi esse, porque assim eu também não tenho uma posição muito agradável aqui para produzir esse desenho. Então aqui eu vou fazer aqui rapidinho as cadeirinhas. Coloquei super rápido, não precisa ser um daquele desenho muito elaborado, que não é a intenção, até porque precisaríamos de mais de 1 hora para fazer essa apresentação. Interessante que eu acabei engolindo aqui uma janela, mas a janela não é uma porta, mas não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá todo mundo bem. Aqui eu já começo a fazer o mesmo exercício que a gente fez aqui, ó. Que é fazer as linhas paralelas. A posição aqui também não ajuda muito. É muito favorável. Aqui sempre tomando a linha anterior como referência. Pode sair um pouco mais aberta que a outra, mas não tem problema.
tentar fazer elas o mais paralela possível, uma da outra, para representar esse deck, né? Tem um estudo de tipos de textura para croquis, tipos de textura para desenho de conceito. Então é isso. Essa é a proposta, tá? Espero que vocês tenham gostado. O resultado ficou super bacana, ficou legal. Então é importante que vocês façam essa atividade, certo? Vocês postem no feed ou nos stories marcando atrás ilustrações para que compute a presença na aula 1, tá bom? Esse material vai estar disponível até o último dia do workshop, aliás, até o dia 18, que é quando eu vou dar o horário limite às 20 horas para estar enviando a atividade do dia 17. Então, tá bom? A gente se encontra amanhã, na próxima aula. Um abraço.